Pessoal, se tem uma coisa que não se pode brincar, é saúde, né? E sempre que vamos ao médico, infalivelmente saímos com uma receita de um medicamento para comprar. Mas se essa receita for um medicamento manipulado, o que fazer? Será que os manipulados são eficazes e confiáveis? Quem vai nos esclarecer essas dúvidas sobre o assunto é Edmar Vidiano, superintendente do Conselho Federal de Farmácia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Bom dia, obrigado, Cleide, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Qual que é a diferença dos medicamentos manipulados pelos não manipulados? Sim, antes de mais nada, né, fazer uma reflexão a respeito. Todos os medicamentos, seja eles manipulados ou não manipulados, eles são confiáveis porque passam por vários testes, os próprios princípios ativos que são feitos, né, passam pelo critério da Anvisa com relação a isso. Bom, a questão dos medicamentos não manipulados são os que são feitos pela própria indústria farmacêutica numa formulação padrão, né? E os manipulados não. O médico faz uma receita e você leva até uma farmácia com manipulação e essa manipulação vai ser feita exclusivamente para o seu biotipo, para o seu corpo, né? E para a sua especificidade de doença, para a recuperação da sua saúde. Então, a diferença básica seria isso, porque hoje você tem produtos que são padrões, dentro de uma média, vamos dizer assim, e o manipulado é feito especificamente para você. Uma dosagem específica que não tem no mercado. O médico, às vezes, quer fazer uma interação com a dosagem de um produto que não tem no mercado, aí ele faz aquela dosagem especificamente para você. Ah, tá certo. Por que que é transcrito esses medicamentos manipulados? Como você disse, é aquela coisa que é, vamos dizer, personificada, isso, né? Isso. Mas quando o médico, ele vai vendo o que a gente tem, vai lendo todos os nossos exames, aí ele resolve pelo manipulado? Como é que é isso? Sim, na verdade, não necessariamente só nessas situações. Por exemplo, o médico pode prescrever um produto que ele tem tanto na forma industrializada, ou você pode ter a opção de mandar manipular. O que seria interessante nessas situações, e aí teria que ser visto com o próprio prescritor, que seria o médico ou um outro profissional da área de saúde. Eu quero fazer um tratamento específico para você, mas eu não sei se esse produto vai te trazer algum tipo de reação. Se você for numa farmácia comprar o industrializado, ele vai vir com 30 comprimidos. O médico, para fazer esse teste, ele pode fazer, eu quero passar 10 comprimidos para ver se meu paciente vai se adaptar a esse tipo de produto. Aí você evita desperdício, você evita aquela farmacinha que você deixa em casa, que normalmente quando vem você acaba jogando no lixo de forma incorreta ou num vaso sanitário e tudo mais. Se manipula medicamentos assim, convencionais, tipo, eu quero ir na farmácia manipular uma dipirona, se manipula? Tem, mas não é muito comum. Mas qualquer medicamento que o médico possa... A maioria dos medicamentos, mais de 90% com certeza, você consegue, numa farmácia de manipulação, fazer a manipulação. Até os de alto custo? Até os de alto custo. Para tratamento de câncer? Sim. É mesmo? Sim. Injetáveis, inclusive. Aqui em Goiás eu não conheço, mas acho que tem uma farmácia que faz, porque o rigor é o mesmo rigor de uma indústria farmacêutica. Então, assim, muita gente fala, mas o cara está manipulando uma farmácia, mas é o mesmo rigor, passa pelos mesmos testes, pelos mesmos crivos de fiscalização da Anvisa, da Vigilância Sanitária, do próprio conselho a quem eu represento, né, o Conselho de Farmácia. Então, a gente está sempre passando, fiscalizando, e é um produto que tem uma garantia e uma rastreabilidade, que é o mais importante. Mas não tem essa questão da patente? Sim. A patente é do produto, então ele pode ser manipulado ou produzido. Por exemplo, a indústria farmacêutica ela poderia vender o produto fracionado para facilitar a compra do paciente. Mas ela prefere não fazer. Então, assim, a manipulação ela entra nesse ponto, para trazer uma economia e a gente chama de uso racional do medicamento, onde não há perca do medicamento nem o armazenamento do medicamento que você vai fazer em casa. Essa questão do medicamento personificado, sim, ele é muito importante.
Realmente cada indivíduo tem uma doença. Por exemplo, eu posso ter a mesma doença do que a sua. Sim. Mas o medicamento é diferente? Nossos corpos são diferentes. Ah, tá. A nossa fisiologia é diferente. Então, isso... E a reação também é diferente? Sim, até a reação é diferente. Então, o médico, muitos deles, hoje trabalham com essa individualização, né? Outros preferem o industrializado. Mas a opção de fazer isso, de comprar o medicamento, ser manipulado ou não, é do paciente. Ah, tá. O médico ele prescreve lá o produto que ele acha que vai fazer o efeito desejado para a sua recuperação de saúde. Aí você tem a opção de, eu quero manipulado porque é mais barato. Ou eu quero o industrializado porque eu confio mais, por exemplo. Mas os dois são muito confiáveis, muito confiáveis. Outra coisa que nos preocupa muito, e muitas pessoas que estão em casa agora nos vendo, é a questão da propaganda dessas farmácias. Sim. Sempre vem assim, nessa você pode confiar. Aí quando vem essa logo, nessa você pode confiar, aí quando vem uma outra você fala, uai, será que é naquela eu posso? Como é que o conselho age com isso aí? Na verdade, isso é um marketing de cada empresa. A própria indústria farmacêutica ela faz isso também. Os nossos são os confiáveis. Tem até uma propaganda com a mão assim, de um determinado artista aí. Então, assim, hoje o que a gente pode garantir é que todas elas são vistoriadas pela vigilância sanitária, são autorizadas a funcionamento e todas elas possuem pelo menos um farmacêutico presente. As manipulações têm sempre mais de um, porque o cara trabalha na manipulação, outros ficam ali para atender o próprio cliente, tirando dúvidas e tudo mais. Então, assim, a gente pode ter certeza que os produtos manipulados hoje no Brasil, de algum tempo para cá, quando houve a mudança da resolução da própria Anvisa, que deixou isso muito mais rigoroso, nós podemos confiar que os produtos são de qualidade. Agora, se eu tenho, o meu médico me passa um polivitamínico, por exemplo, mas acontece que eu tenho uma coisa que está mais baixo, o selênio, vamos supor, está mais baixo em mim. Então, ele pode aumentar aquela dosagem. Sim. Coisa que na indústria não tem. Não tem essa personificação do produto para você. Essa é a diferença. Tanto nos suplementos, quanto nas vitaminas, né? Nos suplementos alimentares, vitaminas e também até nos dermocosméticos. Até nos produtos esmalte, com produto para fortalecer unha. Tudo você faz em farmácia de manipulação hoje. E tem aquelas pessoas que têm alergia também, pode ser manipulado. Exatamente. Aí, menina, que legal, você tá aí com problema na unha que nunca cresce, que tá sempre ruim, pode mandar o seu dermatologista prescrever um esmalte, assim mesmo, até batom, até tinta para cabelo. Tudo. Xarope, por exemplo, criança não... Um produto que tem que tomar e a criança não gosta porque é amargo e tudo mais. Se o médico prescrever na forma de fazer um xarope, você vai, manipula e ele vai tomar. Até em formato de balinha hoje, na farmácia de manipulação, você consegue fazer. Por falar em xarope, me lembrei aquele do diabético. Sim. Existe também remédio manipulado para os diabéticos? Também tem. Não é muito comum, mas também tem. Eu, pelo menos, não tenho essa expertise para saber assim, é muito manipulado ou pouco manipulado. Mas que tem. Mas tem. Como eu falei, quase todos os produtos são manipuláveis hoje. E outra coisa interessante é saber dos produtos que as pessoas de algumas doenças que são psicossomáticas. Sim. Psoríase, por exemplo, Sim. que pode ser manipulado também de acordo com o emocional daquela pessoa. Exato. Aí já entra a questão dos florais. Só que tem farmácias que vendem já ele produto acabado, que já seria industrializado, mas tem farmácia que faz para cada pessoa. E os produtos manipulados, eles têm tempo de duração Sim. menor do que os da indústria? Olha, eu não saberia dizer se são equivalentes, porque, como eu falei, a produção é a mesma, por mais que seja artesanal. Os produtos ele têm uma validade, desde que você guarde de forma correta, né? Ao abrigo da luz, sem umidade, tudo mais. Mesmo os não manipulados, quando você acondiciona de forma incorreta, ele vai perdendo a qualidade dele. Outra pergunta para a gente finalizar. Eu ganho pouco, eu preciso tomar 30 comprimidos por mês, mas acontece que eu vou fracionar isso para durar 2 meses. Sim. O que vai acontecer comigo?
Pode ser feito, mas não é recomendado, porque vou dar o exemplo de um antibiótico. Se você interromper o tratamento, que seja pela falta até do próprio recurso, né? Mas hoje as farmácias públicas elas têm para disponibilizar para o cidadão justamente. Ah, tem? Voltou até? Tem, os altos custos tem. Eu tô com a minha mãe, inclusive, com um medicamento que é uma fortuna. Eu vou entrar agora também para poder. E está pegar. conseguindo com facilidade ou tem que... Sim, não. Tem as burocracias normais, Sei. né? Para se ter controle disso, mas pelo menos o produto que eu tenho buscado para minha mãe, que é usuária por conta de um Parkinson, tá se encontrando. Né? Que bom. Boa sorte, então, para o senhor. Obrigado. Muito obrigada pela participação. Espero contar com a sua presença mais vezes. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás está sempre à disposição da sociedade, né, e do programa de vocês, para a gente tirar dúvidas e tudo mais. E a gente pede sempre para a população, quando for a uma farmácia, procure pelo seu farmacêutico. Ele vai te orientar melhor. Porque o farmacêutico, você não precisa marcar horário para conversar com ele. E ele vai te dar informações sobre saúde e sobre bem-estar. Então procure uma farmácia que tenha um farmacêutico de Isso. plantão. Sempre um farmacêutico. Muito obrigada. Eu que agradeço.